Fala, minha rapaziadinha, tudo tranquilo com vocês? Vamos seguindo aí para mais uma criação de conteúdo sobre a classe de 2024 do draft da NBA. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Tyler Smith, jogador da G-League Infinity, que é o meu mais novo queridinho da classe. Um cara que eu tinha aí perto do top 20, final de loteria. E agora passa a ter como o sétimo melhor jogador da classe, na minha avaliação. E eu quero dissecar hoje um pouquinho o valor posicional que o Tyler Smith oferece, sendo um jogador, né, jogando na posição de power forward, então ali na 4, mas que eu vejo com capacidade, potencial e impacto suficiente para jogar tanto como um pivô de small ball, tanto como um small forward na posição 3 jogando mais aberto contra jogadores menores. Então, um cara que eu vejo flutuando na NBA no futuro, nessas três posições e atuando em alto nível em todas. Como pivô, a premissa é muito simples, né? É um pivô de small ball mesmo. Então, mas o Tyler Smith não é um Draymond Green, né? Então, quando você joga com small ball, ou seu pivô é um passador muito avançado, ou ele abre muito para arremessar. O caso do Tyler Smith é um pivô de ações como essa aqui. É só para contextualizar. O Tyler Smith é o camisa 11, tá? Então, deixa eu botar em amarelo. Então, esse cidadão aqui, ó. Então, sempre prestem atenção nele, nas jogadas. É o nosso amigão Tyler Smith. Então, ele é muito bom nesse tipo de corte, tá? Nesse tipo de roll mais lateral. A gente vai ver isso aqui durante as jogadas. Então, esse primeiro lance, ele faz o passe, sai para fazer a ação aqui, né? Ação fora da bola de dupla screen, para o seu jogador passar e receber aqui. O jogador recebe, ele faz um roll de forma muito. O timing dele é muito bom, tá? Então a gente vai ver isso. Ó, o jogador recebe e a gente vê que ele não sai ainda, ele não explode ainda. Né? Ele ainda se mantém controlado, se mantém ali no ritmo dele. E aí sim, quando o jogador dele, é o jogador que tá com a bola, né? Começa a sua infiltração, ele também explode para dar a opção aqui ó, no 2 contra 1, debaixo do aro, cesta fácil para o Tyler Smith. Então ele é um pivô para esse tipo de situação. Aqui outro exemplo, mais uma jogada, né, recebendo para o meio da quadra. O jogador dele recebe. Quando o jogador recebe, só aí sim que ele explode. E de novo, gera uma situação de 2 contra 1 para o pivô adversário. Né? Então, a gente, ó, 2 contra 1 para o pivô adversário. E a gente diz 2 contra 1 porque o pivô ele tem tanta responsabilidade de marcar linha de passe. Então ele tem toda essa responsabilidade aqui de fechar a linha de passe, mas ao mesmo tempo ele tem a responsabilidade de ficar aqui para fechar essa linha de infiltração. Então acaba caindo num 2 contra 1 e realmente não tem muito que o pivôzão adversário fazer. Passe picado pro Tyler Smith em um A, finalizando com a mão esquerda, tá? Ele é canhoto. Algo aí um pouco raro, né? Mas ele é canhoto. Então essas ações de cortes não tão físicos, tá? A gente vê que ele não faz screen tão física, ele não trabalha com o corpo, mas ele tem um timing muito bom pro corte e ele é extremamente efetivo em ações de DHO, que são dribble handoff, né? Que é o mão a mão, o handoff ali normal, só que o handoff em velocidade, o handoff driblando, o handoff, né, que tu chega ali batendo bola e, o ball handler já tá passando, enfim. Então vamos para esse primeiro exemplo aqui de uma ação de dribble handoff. Então na lateral da quadra, ignorem o placar, tá? Mas ele recebe, olha, timing extremamente
apurado para soltar a bola pro London Johnson, imediatamente já faz o corte e aqui pronto. Aqui ele já criou a desvantagem, porque ele já criou a vantagem, na verdade, pro ataque, né? Criou a desvantagem para a defesa, porque esse jogador aqui não vai conseguir se recuperar por causa do tamanho dele, né? Enfim, nisso ele recebe e dá essa dunk um pouco agressiva. Aí, jogador altíssimo, né? De 2 metros e 10 de altura. Então aqui, ó, outro. Opa, caralho, o que eu fiz? Outro exemplo, muito. Essa jogada é linda, né? Você vê, essa jogada é muito bonita. Porque o que torna, né, essas jogadas dele muito bonitas é o timing. Né? Então, o timing que ele faz o corte, o timing que ele posiciona o corpo dele e o timing que ele solta a bola também, a gente vê que é muito apurado e não dá tempo das defesas se recuperarem. Constantemente cria situações de 2 contra 1 e na liga, obviamente, esse é o grande ponto dele, além de jogar aqui no Dunk Spot, né? O Tyler Smith tem, como eu disse, mais de 2,10 de altura e ele é atlético, ele tem essa ameaça de jogar nas laterais, tá? Então de jogar aqui ou aqui e sair para receber uma lob, como ele faz aqui, de sair para receber na cabeça do garrafão, de passar para o perímetro. Então você jogar com ele no dunk spot dá muitas opções, dá muita variação para o seu ataque, justamente por ele poder subir aqui numa ponte aérea, por ele poder sair aqui para receber uma screen, né? Porque ele é um chutador muito bom, dele abrir para o spot up aqui no corner, a gente já vai ver um exemplo disso. Então, esse jogo dele, né, pelo fundo da quadra, pelas costas do pivô adversário, é sempre muito difícil de marcar. Além das ameaças de ponte aérea, né? Ele é bem atlético, então ele busca a bola bem alto até e consegue finalizar com ela lá no alto. Aqui mais um exemplo dele no dunk spot, finalizando com a mão direita, inclusive. Ele é, como eu disse, ele é canhoto, então recebe no dunk spot. Joguinho bem de pivô mesmo esse aqui. Então a gente vê como ele adaptou o jogo dele, né? Para ter um pouco mais de destreza como pivô. Mas mesmo, né, tendo esse volume, mesmo tendo essa responsabilidade, ele não perde a mobilidade dele. Então a gente viu bastante na Inginity ele fazendo esses cortes por essas zonas aqui, ó. Tem amarelo, aqui ou aqui, às vezes até por aqui, cortando pelas costas do pivô adversário. A gente vai ver que ele era muito mais rápido que qualquer outro pivô que ele tivesse que marcar na Inginity, na G-League. Então esses cortes, sem bola assim, esses cortes chamando, punindo a desatenção, na verdade, eram até comuns. Então aqui é mais um exemplo, a jogada que eu falei, né, de ter muito, de ele oferecer muita gama de, né, ele oferece muita opção de jogada. Então o jogador faz, então o lado da quadra é totalmente isolado aqui. A gente vê que não tem ninguém, né? O lado isolado para ele. O jogador vem fazer a screen para ele receber no topo do perímetro. O pivô vai fechar de forma agressiva e ele vai notar essa abordagem agressiva dele e vai fazer o corte em direção à cesta para conseguir a ponte aérea. Então você joga ele na posição 5, você tem essa ameaça, tanto de abrir ele para o perímetro, tanto de posicionar ele no dunk spot, e tanto de fazer ações de pick and pop. Isso aqui foi algo que a Infinity fez muito pouco durante o ano, cara. Acho que podiam e deveriam ter feito e utilizado muito mais dessa jogada de pick and pop, ações bem simples também, mas fizeram muito pouco nessa jogada na G-League. E eu acho que é algo, né, que ele tem um arremesso bem consolidado e eu não vejo o porquê que não foi utilizado isso durante a temporada da G-League.
Bom, essa jogada aqui contra a equipe do Stockton Kings é bastante representativa sobre aquilo que eu falei dele ser das vantagens de ter ele jogando no fundo da quadra. Então aqui a gente vê a defesa em zona, né? A zona 3-2 da equipe adversária, com o meio totalmente aberto para o conceito da zona, né? E o Tyler Smith posicionado no fundo dessa zona e não no meio, né? Geralmente ele estaria posicionado aqui para receber, para fazer a zona movimentar, mas nesse caso ele fica posicionado lá no fundo da quadra. Ó, o jogador aqui passa para o meio da zona, sempre vai ter um no meio da zona, e o Tyler Smith continua se movimentando pelas costas da defesa. A bola roda, tem corte, até que o primeiro ponto de desequilíbrio acontece, né? A primeira ação errada da defesa, o jogador aqui acaba pulando no pump fake, que é a última coisa que você deve fazer na zona. A última coisa que você deve fazer em marcação em zona é isso. Enfim, ele pula de forma até agressiva. E nisso, como a jogada não vai se desenvolver aqui pelas laterais, como é uma zona, dificilmente a bola rodaria ali. O Tyler Smith consegue simplesmente sair desse ponto e espaçar para o perímetro, que é um arremesso que ele tem um altíssimo aproveitamento. Essa bola aqui acaba não caindo, se eu não me engano. Mas assim, por pura azar, né? Ela rebola lá, dá 2 toques no ar e acaba não caindo. Essa jogada aqui, mesma coisa. Um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Né? Ele tá aqui no corner. Tá aqui o nosso menino. Ele vai sair para fazer essa movimentação para receber no post. E imediatamente depois vai sair para fazer essa movimentação aqui e se realocar. Então você vê como ele consegue preencher os 3 pontos, né? Ele consegue jogar em 3 pontos diferentes da quadra. Então ele vai preencher uma um corner, vai pisar para receber no poste baixo, na área restrita, e vai abrir para realocar para chutar na ala. Então isso que é um valor posicional. A gente pode dizer que aqui ele começa jogando como um power forward aberto, aí ele vai fazer o corte para receber como um pivô no garrafão, a jogada não vai rolar e ele já está aberto para receber como um small forward, vai como um jogador mais baixo que sairia recebendo. De novo, o arremesso não cai, mas o que vale é a movimentação, o que vale é o conceito e a abordagem que o Tyler Smith traz para dentro da quadra. Esse é um valor posicional que eu acho sensacional. Outra coisa muito importante agora, com vendo o Tyler Smith mais como um power forward mesmo, que é a sua posição. Aqui está ele, e ele jogando como um power forward significa que ele vai estar sendo marcado por um cara alto. Hoje na NBA você até pivô, até armador, uh, você vai estar sendo marcado por um cara alto, né? Os atributos físicos e a altura é cada vez mais importante na liga. Mas no caso, nesse caso específico, né? Você está sendo marcado pelo o power forward adversário. Geralmente esse cara é o cara da ajuda, né? Então geralmente esse cara aqui a gente vai ver, ó, ele é o cara mais próximo para fazer essa ajuda aqui na ação de poste baixo do jogador aqui do Infinity. Então é um dilema muito grande, porque ó, a bola vai rodar, ele é o cara da ajuda e o Tyler Smith tá livre no perímetro para matar essa bola aqui e ele tem um aproveitamento muito alto. Obviamente, pensando numa NBA, esse cara que não ficaria parado olhando a bola, esse cara já teria rotacionado. E aí provavelmente ele teria que fazer um passe extra para esse jogador aqui, né? Isso aqui não é um basquete de NBA, mas ó, o cara tá simplesmente parado por motivo nenhum. Mas enfim, é o conceito dele sempre tá sendo marcado, sempre não, mas na maioria do tempo ele tá sendo marcado pelo homem da ajuda, tá? Então aqui a gente, mesma coisa, ele recebe aqui no canto, faz a ação de DHO, dribble handoff, nada acontece.
pisou no garrafão, nada acontece, a bola se movimenta e numa simples ação ali, ele consegue um milésimo de segundo para arremessar. Então a gente vê, por que que esse cara soltou ele? Né? Por que que esse cara que soltou ele? Deu um gapzinho de distância para ele. Porque esse cara tá pisando no garrafão justamente para olhar pro Jenkins, né? Porque ele é o cara mais alto da equipe. E ele é o cara que provavelmente tem essa responsabilidade de quando passar pelo garrafão, ficar um segundinho a mais ali para ver se não vai acontecer nada. Só que esse um segundinho já é o suficiente pro Tyler Smith ter o espaço para arremessar essa bola de 3 pontos. Então aqui mais um exemplo do Tyler Smith fazendo ação de DHO junto com o pick and pop, né? Então ele faz a DHO, timing perfeito. Cara, eu adoro o jeito que ele passa a bola nesse tipo de situação. Olha a distância que ele tá e ele solta a bola. Isso é uma jogada ousada, tá? Porque para errar um passe desse, para tomar um tapinha ali na mão é muito fácil. Mas ele faz a ação num timing perfeito, tá sendo marcado por um pivô e vai abrir para um pick and pop. Obviamente na NBA, essa bola teria que ser aqui, né? Ele teria que chutar essa bola daqui, então provavelmente a ação de handoff teria que começar aqui para terminar aqui. Isso são as pequenas coisas que a gente vê de diferença, né, entre um basquete de NBA e um basquete normal, vamos dizer assim. Nunca que na NBA essa ação começaria aqui para terminar aqui. Não faz sentido, né? Você abdicar de uma bola de 3 nessa jogada. Mas, de qualquer forma, né, não estamos aqui para julgar também. Estamos só para analisar o Tyler Smith e como ele consegue ser eficiente, como ele consegue adicionar repertório para esse tipo de ação de DHO. Então aqui a gente vai ver o pick and roll, o handoff alto, topo do perímetro, ele nega a primeira ação e automaticamente, beleza, negou a primeira ação, foi por meio da quadra. O que todo mundo espera, o que o treinador dele espera, o que o pivô adversário espera, o que esse cara aqui espera, o que esse cara espera, é que ele faça agora a movimentação com ele, solte a bola para ele e vendo o que acontece. Mas anteriormente, olha a distância que ele tem do jogador dele para ele. Isso aqui para ele é de se babar, é de lamber os beijos, como a gente diz. E aí ele já tem um espaço, ó. Drible rápido, 2 dribles, já tá na cabeça do garrafão. Não dá nem tempo do pivô adversário contestar. E é cesta. E aí é onde vai entrar um pouco da questão do Tyler Smith jogando na posição 3. Eu acho que ele tem muito potencial ainda a ser explorado contra jogadores menores, tá? Eu acho que a criação dele com bola pode ser um pouco defasada, principalmente a questão do passe, né? Ele é um passador bem medíocre, mas o potencial dele jogando contra jogadores menores, usando o ombro, chutando por cima deles, eu acho que é algo a ser explorado na liga e que pode trazer uma abordagem para o jogo dele onde ele consiga e tenha mais espaço e mais tranquilidade para desenvolver um jogo em bola, para desenvolver arremessos mais difíceis, para chutar mais média distância ali, porque é difícil hoje na NBA. Qual que é a questão da NBA hoje? Você não vai ter liberdade para fazer uma coisa que você não consiga ser minimamente efetivo. Então, eu queria jogar no poste baixo na NBA, queria no futuro ser efetivo no poste baixo na NBA. Se você não conseguir ser minimamente efetivo, se você não conseguir produzir minimamente nessa área, desde agora, você não vai ter repetições para desenvolver isso. A NBA não é caridade, né? A NBA não é um parque de diversão. Você não vai ter 10 posses para acertar uma, mas para se desenvolver, para ter volume, né? Então aqui que eu acho que é o grande ponto pro Tyler Smith. Ele conseguir ser minimamente efetivo nesse tipo de arremesso contra jogadores menores, como a gente vê nessa ação aqui, ó. De novo, ele vai sair para fazer o handoff, dribble handoff, nega o handoff e acontece a troca.
contra o jogador menor ali, contra o Isaiah Wong, ele até pula para contestar, mas isso aqui é um arremesso livre para ele, né? Isso aqui, né? Essa mãozinha aqui do Isaiah Wong não representa absolutamente nada para ele. É um arremesso livre. Então, mesmo exemplo, ele recebe dois, dois dribles secos, ele faz uso muito agudo, muito agressivo do ombro. A gente vai ver isso até mais pra frente. Pode ser um ponto a tomar cuidado, mas ele usa bastante esse ombro dele, tá? Pra tentar criar espaço e bola lá dentro também. Então acho que é a grande questão pra ele, ó. Deixa eu ver, ó. Usa o ombro, fica de costas pra cesta, tem o mínimo de espaço e gira para arremessar essa bola. Então a gente vai ver aqui, ó. Aqui o uso claro do ombro dele, ó. Então ele vai sair para receber no perímetro na ação de double drag ali, né? Ação de screen duplo. Ele usa o ombro de forma muito agressiva, tem que tomar cuidado até na NBA. Ó, de novo. Tudo bem que o defensor estava em movimento, então vai ser uma ação de falta defensiva. Mas na NBA tem que tomar cuidado com esse ombro aí. Mas aqui outro exemplo, ó, dele recebendo uma screen simples, de novo saindo pelo fundo da quadra, saindo pela baseline, olha lá ele no cantinho da quadra, sai, acontece a troca, recebe no topo do perímetro, usa o ombro, mantém o drible dele vivo e consegue acertar o floaterzinho de novo sem contestação. Isso aqui não é um floater contestado, é um floater desequilibrado, é um arremesso difícil, mas não contestado. Então a mesma coisa aqui, ele vai negar o arremesso, né? Vai fechar, ver que o closeout está fechando agressivo, ele infiltra, o primeiro arremesso acaba não caindo, mas o segundo tá lá. Então é bem interessante essa área do jogo pro Tyler Smith, porque acaba criando essa premissa de upside, né? Você acaba tendo algo que pode ser efetivo para o seu time no agora, e ao mesmo tempo ser muito benéfico para ele no futuro. Então aqui mais duas jogadas, ó, dele punindo o homem da ajuda. Então aqui ele não está envolvido na ação de pick and roll, ó, ele abre, a ação de pick and roll não é com ele, o pivô adversário sobe para fazer o tag ali no London Johnson, o pivô da Ignite tá rolando para cesta, o jogador adversário tem que dar um passe para dentro do garrafão. Isso aí já é mais do que necessário para ele ficar livre para arremesso de 3 pontos. Então, assim, se o Obial terminar o ano com o Tyler Smith no top 5 da classe, tá? Não que isso signifique muita coisa, eu já falei que ranqueamento, né? Botar um prospecto acima do outro já não é algo tão mais relevante para mim. Mas de qualquer forma, eu acho que é um respeito que ele merece. E esse valor posicional é o grande barato pra mim. Isso que eu nem falei da defesa dele, tá? Isso aqui é só falando como ele pode ser efetivo ofensivamente, variando por essas três posições. Se fosse falar da defesa dele aqui, com certeza ficaria mais de uma hora falando, porque ele é bravo, tá? Ele é brabo na defesa, ele é tão versátil quanto é no ataque. Mas enfim, não é o assunto hoje, não é o caso hoje, né? E um jogador de NBA que eu penso que pode ser um panorama muito bom para ele é o Jabari Smith, de Houston. Na verdade, eu acho eles extremamente parecidos como prospectos. Obviamente tem a diferença das ligas, né? O Jabari jogou no college, enquanto o Tyler Smith atua na G-League, então são basquetes totalmente diferentes, são mundos diferentes. Então tem que considerar isso. Mas em questões de atributos físicos, de premissa, né, do que eles podem, que eles devem entregar, de modelo de jogo, de até dos problemas em quadro, eu acho que eles são muito parecidos. Tem questões muito parecidas como prospectos. E eu não era tão fã do Jabari Smith como a mídia era, né? O Jabari Smith tinha muita gente que tinha ele como o número um da classe. Se eu não me engano, eu tinha o Jabari Smith como o número 5 da classe. Que é mais ou menos o que eu tenho Tyler Smith hoje, né? Então eu me sinto mais confortável
tendo o Tyler Smith nesse range hoje, porque eu também não era tão alto no Jabari, então acabo, né, ficaram aí jogadores em ranges, em posições parecidas na minha avaliação, tá? Então, mas eu acho que ele pode ser um modelo interessante e eu sei que foi um vídeo um pouco complexo, talvez de, de assimilar qual jogada é o que, né? Qual jogada ele está sendo um pivô, qual jogada ele está sendo um power forward, mas qual jogada ele está sendo um small forward. Mas se você conhece um pouco de Jabari Smith, se você acompanha um pouco de Houston, pode ficar muito mais fácil de você interpretar o jogo do Tyler Smith, porque pra mim ele é aquilo ali, ele vai ser aquilo ali na liga, com assim uma gama de arremessos, um volume, uma distribuição de jogo muito parecido com o que o Jabari tem hoje em Houston. Hoje em Houston, e não temporada passada, que ainda era uma bagunça, né? Mas o Houston Rockets de hoje, dessa temporada em diante, é o que eu acho que o Tyler Smith tem que seguir como modelo para a carreira dele. Eu acho que o Ken Johnson também pode ser um exemplo legal. Se ele quiser jogar mais aberto, jogar mais como um small forward e não, né, fazendo essas ações como um pivô mais baixo. O Ken Johnson também pode ser mais o Jabari Smith de Houston. Para mim é o grande modelo, é o grande exemplo a ser seguido para a carreira do Tyler Smith. Uh, Embalar na NBA para a carreira do Tyler Smith ser justificável com o que eu tô falando aqui, porque sim, não é uma opinião tão comum. Na verdade, acho que você não vai ver nenhum outro board ou nenhuma outra avaliação com o Tyler Smith tendo top 5, top 6, top 7, como eu tô tendo agora. Mas é algo assim que eu penso que numa classe fraca como essa, esse valor posicional para mim acaba brilhando. E a segurança que ele traz também me deixa confortável em tê-lo nessa faixa. E qualquer coisa abaixo do top 10 pra mim, cara, ele tem potencial pra ser o estilo do draft. Tem potencial pra ser a escolha mais valiosa, vamos dizer assim, depois do top 5. Então, vamos ver quem vai ser o sortudo aí que vai sair com o Tyler Smith. E vamos ver aí no futuro se eu tô falando 30 minutos aqui de besteira ou se eu tô sendo muito lúcido. Porque é uma opinião muito 8 a 80, né? Ou eu vou estar muito certo ou eu vou estar muito errado. Só o tempo dirá, eu acho que essa é a graça do processo de draft, essa é a graça de falar disso aqui. Certo, minha rapaziadinha? Espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aí. Conteúdo relativamente simples também, mas de coração aí pra vocês. Vamos seguindo aí com a criação de conteúdo sobre a classe. Tenho mais alguns temas que eu espero fazer, espero conseguir fazer até o final do ano, até o final do processo de draft, na verdade. Mas é isso aí, tamo junto. Até a próxima. Continua acompanhando aqui, continua acompanhando lá no Twitter. E é a gente.